Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Raifran Batista, pastoreando pela graça de Deus a Assembleia de Deus em Santa Inês, estado do Maranhão. Quero, neste dia todo especial, o Dia Nacional do Pastor, prestar uma breve homenagem àqueles que Deus usou para serem meus pastores, que me ajudaram espiritualmente, que me ensinaram, me orientaram, me deram preciosas aulas de Bíblia e de teologia bíblica, me orientando pelo caminho ortodoxo e fiel dos bons caminhos de Deus. Pastor Cícero Dias Pereira foi meu pastor ainda na minha infância e adolescência. Pastor Joel dos Santos, que me pastoreou em 2 ocasiões, na minha adolescência, também na minha juventude, e foi o pastor que me recomendou quando fui para o seminário interno, o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Hoje, SETAD, Seminário Teológico da Assembleia de Deus. Logo a seguir, pastor Pedro Jacques de Oliveira. Foi meu pastor por pouco tempo. Logo depois, pastor Cícero Catarino de Souza, com quem aprendi a passar longos períodos de oração. Logo depois, pastor Benedito Eusébio Coelho e, posteriormente, pastor Aquino Paulo Soeiro Furtado. Todos estes homens tiveram a sua contribuição na minha formação espiritual e ministerial. Todos eles, de alguma forma, em algum momento, me ajudaram, me orientaram, me auxiliaram, me mostraram o caminho. Na verdade, enquanto eu os auxiliava, eles prestavam um grande trabalho, um grande serviço, me dando o seu exemplo do que significa pastorear a Igreja de Deus. Enquanto eu auxiliava o pastor Aquino Paulo Soeiro Furtado, recebi o convite do pastor Antônio Amarante, pastor Antônio Rodrigues de Amarante Chaves, hoje jubilado, residindo na cidade de Pedreiras. Sou grato a Deus por ter usado o pastor Amarante. Sou grato ao pastor Antônio Amarante por ter me visto no meio da multidão e ter me feito o convite para trabalhar com ele como evangelista na Assembleia de Deus em Açailândia. Logo depois de ter auxiliado ao pastor Antônio Amarante por 3 anos e 3 meses. A nossa convenção nos transferiu, eu e a minha família, na época a esposa e apenas uma das filhas, fomos transferidos para a Assembleia de Deus em São Luís. Então comecei a auxiliar o pastor José Guimarães Coutinho, com quem trabalhei por 12 anos e 8 meses. Sou grato a Deus pela vida de todos estes pastores, todos estes homens que ajudaram a formar a minha personalidade pastoral, que ajudaram na formação do meu caráter ministerial, caráter cristão e, acima de tudo, me estenderam a mão, me orientaram, me mentorearam espiritualmente falando e nos santos caminhos da palavra de Deus. Sou grato a Deus pela vida de todos eles, do primeiro ao último. Todos eles me incentivaram, me orientaram, me aconselharam, me exortaram quando necessário, me corrigiram, e eu louvo a Deus pelas correções recebidas, pelos conselhos recebidos, pelas orientações recebidas e por tudo
que Deus oportunizou na minha vida através de cada um deles. Alguns deles já dormem com Cristo Jesus, e eu deixo a minha gratidão aos seus familiares e honro aqui, com esta homenagem, a memória daqueles que já dormem com Cristo Jesus. Respeito cada um dos seus familiares e louvo a Deus pela vida de todos eles. E aos que ainda militam nos caminhos do ministério em nossa convenção, pastor Aquino, pastor Amarante e pastor José Guimarães Coutinho. Deus abençoe cada um de vocês. Sou grato a Deus pela vida de vocês, pelas orações, pelas orientações. Muito obrigado. Feliz Dia do Pastor. Parabéns pelo seu dia, pastor. Pastor Aquino, pastor Amarante, pastor José Guimarães Coutinho. Além disso, sou grato a Deus porque ainda convivi com outros pastores lá no Seminário Teológico, pastor João Batista e pastor Raimundo Brandão. E na convenção, convivi com o pastor Estevão Ângelo de Souza, um grande mentor espiritual, que mesmo à distância foi um grande mestre para todos nós e para mim em particular. Pastor Antônio Meton Soares, a quem tive a honra de dar prosseguimento ao seu ministério na cidade de Santa Inês. Pastor Joaci Almeida Costa, pastor Pedro Aldi Damasceno, com quem trabalhei já diretamente na mesa diretora, e atualmente pastor Francisco Soares Raposo Filho. Estes homens que Deus levantou como meus líderes, como meus mentores espirituais. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Feliz Dia do Pastor. E que a paz de Deus seja sobre a memória daqueles que já dormem com Cristo e aqueles que ainda militam conosco. E entre nós, que a bênção do Todo-Poderoso seja sobre cada um de vocês. Que Deus os abençoe grandemente nesta árdua tarefa de serem pastores de almas e que o exemplo de vocês perdure por toda a vida, na vida de outros que vocês ajudaram forjar, formar para a glória do Supremo Pastor Jesus Cristo, aquele que recompensará a cada um de vocês. Muito obrigado, que Deus os abençoe grandemente.